Tá. Oi, pessoal, muito bom conhecer vocês. Então, o que vamos fazer nessa belíssima gravação? Falar sobre geopolítica e qualquer merda de história Ou que a seja, gente. hoje vamos tentar ser cancelados? Meu Deus, que coisa incrível! Então tá, eu começo. Bom, eu, gosto muito do partido nazista, eu acho que Hitler estava certo o tempo todo. Vocês Meu que não Deus, cara, têm por que vocês gostam de entendido. eu ter que Nossa, censurar que essas merda, cara? Vocês são coincidência, eu chato. também. Para com essa porra, para Depois com o essa porra Gabs agora. corta e fala que a Tá, gente é nazista. E depois vocês reclamam. Não, Beleza. eu peço se ele perdão cortasse. pela brincadeira. Isso tá maravilhoso. Gente, é só piada, não nos cancele, por favor. É só piada, Cancele humor, a gente, brincadeiras. Não, vocês não fazem Cancele isso o porque eu tô vendo podcast. um monte de canal sendo cancelado, sendo processado e ganhando inscrito. Então, galera, cancele a gente porque eu quero ver a gente ganhar inscrito. Não. Toda Por isso que é vez um eu erro vejo chamar assim. mulher pro podcast. O podcast, olha no que deu. Não, mas voltando ao assunto. Vou Depois parar de brincadeira. dessas. Tá, desculpa, perdão. Que é bagulho sério. Ah, tá. Não, ó, Desculpa. deixa eu me intrometer aqui rapidinho. Olha, sobre esse lance aí, obviamente, brincadeira aqui, né? É bem válido a gente deixar bem claro que, principalmente esse ponto aí do bigodismo, é um ponto que a própria Brenda, por exemplo, fala muito o quão errado foi. E não só isso, a gente tava vendo esses dias um vídeo falando a respeito daquela espécie de seita que os bigodistas faziam para meio que ter a raça perfeita com mulheres, em que até. Lembra, Brenda? Que até mesmo até algumas mulheres. Tipo, a mulher aceitava ser corna Sim. pelo bem da nação. Na Tipo, real, Vai. eu sei que parece estupidez, mas eu acho que uma das provas que Hitler era burro é basicamente o seguinte: tanta raça alemã, mesmo não sendo ariana, era forte, beleza, e daí? Daí que Hitler simplesmente forçava mulheres alemãs arianas a ficar com homens arianos, beleza, tal. Mas aí que vem a pergunta: o que acontecia com os alemães que não eram arianos? Pois é. Não, Tanta Entrar pra. esse ponto aí eu quero muito tocar mais pra frente, porque aí já entra uma aula de geopolítica, que pra mim é mais uma das provas de que o Bigodes era um cara extremamente burro, que é o ponto desse lance de raça perfeita. Cara, esse é até um ponto que, se quem quiser, eu posso até abrir aqui falando sobre, que é a respeito dos judeus. Cara, o Marcelo, até recentemente no canal dele, lá no Hoje do Mundo Militar, ele fez um vídeo bem interessante falando sobre isso. E eu já tinha debatido com a Brenda e com o Abrange no PV, que é a respeito do seguinte: na Alemanha tinha o maior número de judeus na época, muitos judeus morando na Alemanha, e não só isso, mais de 50 mil judeus ajudaram a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, tá ligado? Então, tipo assim, quando o Bigode chegou no poder e ele começou do nada a querer a matar os caras, isso pra mim foi a coisa mais estúpida, foi mais uma das idiotices que ele fez, porque, primeiro que, fuga de cérebros. Eu não preciso nem ir longe, Albert Einstein, e não só isso, mas teve também aqueles dois irmãos lá que fugiram com a máquina de criptografia, máquina na Polônia, né? Máquina essa que mais tarde permitiu com que os britânicos fossem capazes de criptografar mensagens antes dos alemães receberem. Então, tipo assim, cara, esse negócio aí dessa perseguição, cara, perseguir povos é a maior estupidez que alguém pode fazer, justamente porque você perde pessoas inteligentes que facilmente lutariam por você. E, cara, eu posso passar literalmente aqui umas 3 ou até 10 horas dizendo todas as burradas que o Bigode fez. E o quão vergonhoso. Na real, o quão vergonhoso não. Ele era um socialista, ele mesmo se orgulhava de ser isso. Então, já era de se esperar que qualquer pessoa que tem uma vertente puxada e baseada, né? Como a gente sabe, o fascismo tem base marxista. A gente já espera como esse tipo de gente age. E é isso, com esse ponto que eu queria abrir, e podem continuar aí falando. Que era o seguinte, eu percebi pelo teu nome e pela tua foto de perfil que você é um grande apreciador do Império Britânico. Eu quero saber por que exatamente o Império Britânico, por que não podia ser, sei lá, o Império Português ou o Império Alemão, esse tipo de coisa. Por que especificamente o Império Britânico? Porque não é muito comum a gente ver isso no Brasil, principalmente. Sim.
Bom, primeiramente porque há um tempo atrás eu descobri que a minha família tem linhagem inglesa e portuguesa, né? Afinal, minha família toda veio ali da região do Nordeste. Na real, se vocês forem pesquisar, vocês verem que normalmente as pessoas que nascem no Amazonas, metade vem de outros cantos. Eu até fiz vídeo, que foi na época do pronome neutro, que eu falei, por exemplo, do caso do pomerano, tá ligado? O pomerano, a língua alemã. Ele é muito falado em Rondônia. Rondônia é aqui do lado. E a Rondônia é uma é amazônica, né? E não só isso, mas tem muitas pessoas que, assim como eu, são descendentes de europeus ali, ingleses, germânicos. Quando eu tava lá em Altazes, que é uma cidade aqui no Amazonas, eu, por exemplo, conheci uma família, que eles eram de Ji-Paraná. Ji-Paraná é uma cidade, é um município, né, de Rondônia, que foi completamente fundada por sulistas, pessoas que vieram do sul. Então, tipo assim, aqui no Amazonas tem muita influência europeia. Aqui é basicamente um Sul 2, eu até costumo zoar. Tipo, tem muitas pessoas. É tipo Paraná, igual Paraná. Paraná tem muita pessoa que é indígena e tem muita pessoa que é descendente de europeu. E no meu caso, né, eu descobri que a minha linhagem é inglesa e portuguesa. Anglo-ibérica, como é o nome? Anglo-luterana? Tá, não importa, o que importa é que vocês pegaram. E não só isso, mas meu sobrenome, né, Clayton, né, meu sobrenome Clayton tem daí a justificativa. E não só isso, cara. Não só o fator não só o fator sanguíneo que faz isso, mas tem um outro fator. Eu sempre fui um cara que busquei estudar sobre a Europa. É uma região que desde que eu nem sabia que eu existia, quando eu tinha uns 10 anos, eu já gostava de estudar. E tipo assim, quando eu... Meu avô é italiano. Não manda esse meme não, né, cara? Vamos lá. Vamos lá, eu tô ligado. Vamos lá. Desculpa. Tipo assim, tá. Mas desculpa, é uma questão um pouco mais de linhagem, assim. Uhum. Não só isso. Não é só pelo fator da linhagem, mas é pelo fator do sistemático, vamos dizer assim. Eu aprecio muito as estratégias que os britânicos usaram ao longo da sua história. E não só as estratégias, como até mesmo a forma de governo. Eu admiro profundamente o parlamentarismo britânico. Eu sou muito contra o conceito democrático americano. Não sou contra a democracia, sou contra o sistema democrático americano, que é aquele sistema de presidentarismo, enfim. Eu realmente gosto muito do sistema parlamentar constitucional criado pelos britânicos, né? O sistema em que o rei é um chefe de Estado e o primeiro-ministro é um chefe de governo. Esse é um sistema que se provou diversas vezes na história ser um sistema perfeitamente estável, né? E, tipo assim, se você analisar, você vê que todas as monarquias, por exemplo, são muito estáveis. Tem essa facilidade de ser estável e de manter o conceito nacional. E não só isso, outro fator que faz eu gostar muito dos britânicos é justamente o fato de que eles sabem investir nas ex-colônias deles. E eu gosto muito também do conceito do Tratado de Westminster. Um exemplo é o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia e muitos outros países são chefiados pela coroa britânica, né? O atual rei Charles, ele é rei de todos esses países que eu citei, né? E você vê que esses países, eles funcionam muito bem. Eu gosto da forma como os britânicos conseguiram regir não só o seu próprio país, como diversos países ao longo da história. E fazendo com que cada um mantivesse a sua devida cultura. Você vai no Canadá, até você porque encontra... o Uganda é uma maravilha, né? A Uganda é boas à parte. Mas citando, por exemplo, países como o Canadá e até mesmo países que saíram como Barbados e afins, vamos lá, focar, por exemplo, no Canadá e na Austrália. Você vê que esses são países que se desenvolveram muito. E não só se desenvolveram muito, como até um tempo desse estava circulando aquela ideia do Kazuki, né, de todo mundo ficar unido. E até hoje os países que saíram da coroa britânica, como Barbados, ainda fazem parte da Commonwealth, né? Eu gosto muito desse conceito, né? E esse conceito acabou sendo muito importante para os britânicos na própria Segunda Guerra Mundial, em todas as guerras que os britânicos se meteram. Na própria Primeira Guerra Mundial, declarar guerra aos britânicos era declarar guerra ao mundo todo. E na Segunda Guerra Mundial, declarar guerra aos britânicos era declarar guerra contra vários países. Eu gosto muito da forma como os britânicos conseguiram construir os seus respectivos países, como o próprio Canadá e a própria Austrália e a Nova Zelândia. São países que se desenvolveram muito e países que são independentes. Afinal, isso é uma coisa que eu gosto muito e que mostra, mais uma vez, que o conceito parlamentar britânico funciona. E esse conceito de parlamentarismo foi seguido e até mesmo adaptado por outros países.
Então, tipo assim, cara, essa é a minha sincera opinião. Eu gosto muito do conceito de como os britânicos conseguiram sobreviver, né, com seu império e manter o seu jeito de agir. E sobreviveram ao longo dos anos, porque se você parar pra pensar, muitas monarquias caíram, né? Eu não preciso nem ir longe, França, Portugal, a Espanha também não tá nas suas melhores condições, mas a monarquia britânica permanece firme e forte. E vocês estão mandando 3 quilos de mensagem, velho. Caramba. Isso é difícil. Eu posso falar um pouco aqui da minha trap? Pode. Coisas Pode falar. Eu tô ligado que a estrela do podcast aqui é você, mas aqui no podcast a gente. Todo mundo Pode falar. que entra na call é participante, basicamente. Pode falar. É assim, eu sou um cara que eu estudo história do jeito mais amador que tu pode imaginar, a parte de arquivo da Wikipédia. Eu fico curioso sobre o negócio, eu leio o negócio até o fim. E assim, cara, eu odeio muito o Império Britânico. Mas por quê? Eu vou falar por quê. Primeiro, eles foram os principais responsáveis pela disseminação e pela expansão do liberalismo mundial. E o que você falou sobre a forma de como os britânicos cuidavam da economia deles, cara, a economia dos britânicos era basicamente, pega uma criança, taca ela numa mina de carvão pra ela trabalhar até ela morrer. Isso era a economia do Império Britânico. Assim, não é à toa que Marx ele começou a escrever a tese comunista dele, principalmente focado no Império Britânico da época. Ele se mudou para lá e ele começou a escutar o que os trabalhadores britânicos falavam. E eles falavam coisas absolutamente terríveis. Eles falavam, mano, eu fiquei trabalhando por 20 horas aqui, não recebi quase nada e tô sofrendo pra cacete. Então o Império Britânico era um império que estava pouco se fudendo para a população que morava dentro dele, e era só você ver a forma de como eles tratavam as colônias dele. Por exemplo, cara, eu vou dar só um exemplo para você, Índia Britânica. Irmão, os caras literalmente faziam o povo da Índia morrer de fome para poder fazer a economia ficar grande. Sim. Peraí, eu respeitei o teu tempo de fala, eu respeitei o teu tempo de fala, respeito o meu tempo de fala. Eu ia só dizer que tu tá. Eu ia só dizer que nessa parte aí tu tem uma boa razão. E quando tu terminar, vou até falar sobre esse ponto, vai. Tá certo. Além disso, além do negócio da Índia, eles também foram os maiores disseminadores. Eu vou ser sincero, não, mas Portugal incentivou muito a escravidão mundial. A Espanha incentivou muito a escravidão. Cara, o Império Britânico foi o maior país exportador de escravos do mundo. Na minha opinião, eles foram os maiores disseminadores da escravidão através do mundo. Assim, não é à toa que países da África hoje em dia que foram colonizados pelos britânicos, como Zimbábue, Uganda. Não, mas o Botsuana é um país rico, beleza, mas Zimbábue, Botsuana, puta que pariu, algum país, Egito, sabe? Eles são os países mais pobres da África hoje em dia, porque eles foram tão explorados. E a situação do país, depois que os britânicos saíram, ficou tão bosta que eles. Né? O Egito não é pobre, não. Eu só falei porque eu realmente não tava me lembrando aqui dos países. Pois é, cara. Além disso, os britânicos, eles também têm um costume muito peculiar que você não vê, que você só vê, tipo, eu vou ser sincero, eu só vejo nos britânicos e nos Estados Unidos, que é essa questão do intervencionismo internacional. O que acontece? Os britânicos, eles tinham uma coisa lá para a época do Brasil Império, de ficar metendo o bedelho no Brasil e na América do Sul. Então, sabe aquela história de que os britânicos incentivaram a Guerra do Paraguai? Aquilo ali é uma besteira do caralho. Mas, por exemplo, eles incentivaram o Brasil a anexar o Uruguai. Os britânicos, eles tinham eles tinham muita influência dentro da indústria do Brasil. Os britânicos eram donos de muitas fábricas do Brasil, eles tinham bancos no Brasil, e eles ficavam metendo bedelho nos negócios do Brasil. Então, o Brasil era meio como se fosse uma espécie de... Não era uma colônia, era um país putinha dos britânicos, basicamente. E basicamente ele foi usado para expandir a influência britânica através do Brasil. Não é à toa que quando teve uma vez, eu acho que os britânicos eles estavam querendo ter um pouco mais de influência sobre o Rio da Prata, e aí eles enviaram um cara chamado Garibaldi para cá para tentar conseguir acesso a esse rio. Eles enviaram o Garibaldi e ele também foi incentivado por italianos. E quando ele chegou aqui,
puta que me pariu, cara, ele era um assassino psicopata que matou uma caralhada de pessoas. Graças a Deus ele conseguiu ser expulso daqui, mas é só pra você ter uma noção do que tá acontecendo. Então, eu não gosto do Império Britânico. Deixa eu terminar. Eu não gosto do Império Britânico porque eles eram um país liberal, que se movia à base de escravidão, que tratava a sua população como merda, intervencionista, e é isso, eu não gosto do Império Britânico. Gostei dos pontos que tu tocou, são pontos perfeitamente válidos, porém tem alguns pontos aí que tu abordou, como o lance do Egito pobre, que são muito erráticos, mas eu entendi que tu se confundiu. Mas tem um outro lance, que inclusive eu tava até vendo um vídeo e lendo um livro sobre, que eu vou até dar o livro para vocês colocarem na edição. Na verdade eram 2 livros que fala a respeito da pobreza na África. E tipo assim, culpar totalmente a pobreza da África com a colonização é um erro gravíssimo. Porque primeiro, já se passaram mais de 40 anos desde do fim da colonização e a fim do contexto de colonização. Primeiro, até os anos 80 dá até para entender. Mas já se passaram o quê? 50 anos desde que muitas colônias deixaram de ser colônias, e até regiões que faziam parte do Tratado de Westminster deixaram de fazer parte desse tratado. Basicamente, culpar a colonização da África pela pobreza é literalmente negar o socialismo, é negar as ditaduras, é negar a forma como a África foi dividida e construída, e negar a forma como os governos que seguiram tentaram escravizar o próprio povo. Afinal, é válido lembrar que muitas regiões da África até hoje em dia têm escravos ainda e sistemas escraviários. Então, tipo assim, cara, esse ponto aí inteiro da África, ele é muito fácil de refutar. Diversos, até africanos, já fizeram diversos livros, como os 2 que eu vou pedir para expor na edição, que justamente comprovam que culpar os europeus pela pobreza na África é literalmente eu chegar e dizer: culpa da minha mãe, eu sou pobre. Não, a culpa é sua. A culpa é dos seus respectivos líderes. Culpar o atual primeiro-ministro do Reino Unido pela péssima gestão que os presidentes da África geriram a África, visando aquele conceito de se aproximar da União Soviética, e não só o conceito de se aproximar da União Soviética, mas também a forma como eles dividiram os países em si. Cara, eu posso facilmente ficar aqui citando diversas guerras civis, diversos problemas, diversas crises. Citar, por exemplo, que a própria Angola é um dos países mais corruptos do mundo. Tu vê a quantidade de corrupção que tem na África, e não só isso, mas até mesmo as guerras civis que surgem, elas ocorrem porque os presidentes que costumam subir ao poder, eles só favorecem uma etnia, e o resto que se lasque. Então, tipo assim, cara, de verdade, esse conceito aí da colonização, ele cai por terra muito facilmente. O conceito também de usar criança, assim, cara, isso aí foi utilizado principalmente no passado, tipo, até 1700, 1800, 1900. Isso é uma mancha na história de qualquer país europeu, qualquer, sem exceção. Não existe um país que não utilizou mão de obra escrava, até mesmo países africanos que fizeram isso, e países do Oriente Médio. Isso é uma mancha na nossa história, e não só escravos negros, mas escravos brancos e a região ali, porque basicamente o conceito de escravidão é: você vencer um povo, você escraviza ele. Isso é uma mancha na nossa história, como eu já falei ali na questão dos judeus no começo. É uma mancha na nossa história, tá ligado? Foram idiotices que pessoas idiotas fizeram para tentar lucrar com pessoas que não eram capazes de se defender, podemos dizer assim. E tipo assim, cara, esse aí também é um argumento que cai por terra. E tipo assim, o lance do liberalismo, né, que tu puxou do liberalismo e afins, é o único ponto teu que eu concordo muito, mas não foi os britânicos, aí já entra a parte que eu discordo. Quem espalhou o liberalismo no mundo, na verdade, foi Napoleão Bonaparte. Eu tava até lendo o artigo que, quando Napoleão chegou no poder, pode ver que foi só Napoleão chegar no poder que a França se expandiu pro mundo. Aquele conceito de influência francesa. Inclusive, a nossa língua foi influenciada nessa época, já que quando Napoleão expulsou boa parte dos portugueses e a família real, eles chegaram para cá falando estranho, com dialetos franceses, gírias francesas. Se não me engano, se não me falha a memória, até mesmo o voz de Messier, ele é uma variação de Messier, que é uma variação, né, de você em francês. Isso aí podem me corrigir também, mas tipo assim, os franceses, né, graças a Napoleão, conseguiram espalhar toda a influência francesa junto o liberalismo. Então, tipo assim,
culpar somente os britânicos pelo espalhamento, né, do liberalismo é um erro gravíssimo, até porque diversos países na época já estavam adotando essas medidas. E sobre o lance do intervencionismo, tipo, os britânicos interviam, cara, que país não fez isso? Eu até gosto do conceito de um país intervir no outro, e eu acho que um país ele atinge seu auge quando ele faz isso, tá ligado? E o Brasil, não só o Brasil, qualquer país que de fato queira ser soberano, ele tem que ter a capacidade de intervir, seja pro bem, né, para ajudar um país, quanto até mesmo para parar uma devida guerra, ou até mesmo ajudar um país caso ele precise se defender de outro. Isso é uma coisa que eu sou completamente a favor. Um país que seja autossuficiente ao ponto de conseguir intervir em outros países. Isso é até mesmo um conceito que foi amplamente utilizado na Guerra Fria, que era aquele conceito de, beleza, a Coreia do Sul está precisando de ajuda ali, vamos impedir que a China e a União Soviética, junto com as tropas da Coreia do Norte, tomem a península e a gente perca. Vamos impedir. E, tipo assim, esse é um conceito, esse do intervencionismo, é um conceito que é muito bom, e tá acontecendo hoje na Ucrânia, tá ligado? Literalmente, se não fosse o intervencionismo... Sim. Desculpa te interromper, mas eu tô ligado que intervencionismo é uma coisa que existe, mas o intervencionismo, para mim, ele só é aceitável se o país que está intervindo for um país com boas intenções, um país nacionalista, um país bom. O problema do Império Britânico é o que eles faziam? Eles invadiam um país, roubavam a fortuna de todo mundo e escravizavam todo mundo. Esse é o problema do Império Britânico para mim, cara, porque eu não engolho o intervencionismo deles especificamente. Não, eu compreendo. O teu ódio ao Império Britânico eu compreendo. E quando tu tava falando, eu até cheguei a falar, eu concordo contigo. Houve uma época na minha vida que eu odiava o Império Britânico e odiava saber que eu tinha sangue britânico. Porém, eu mudei quando eu comecei a enxergar contra os olhos. Porque, tipo assim, o meu ídolo, sem segredo pra ninguém, o meu ídolo é Napoleão Bonaparte. Eu gosto de muitos conceitos que ele pregou e ele foi um dos criadores do conceito de nacionalismo que a gente conhece. E ele, né, conseguiu espalhar, além dele espalhar o liberalismo e outras coisas aí, como a cultura francesa, ele espalhou o nacionalismo por onde ele passou. Inclusive, eu estava até vendo recentemente um artigo que falava sobre que poloneses e ucranianos foram influenciados pelo nacionalismo napoleônico, já que Napoleão passou por aquelas regiões, mais precisamente na região da Bielorrússia, mas como vocês sabem, né, quando eu falo Polônia, tem ali uns polacos que eram ucranianos e afins. Então, tipo assim, cara, Napoleão ele conseguiu fazer um bom trabalho para espalhar o conceito do nacionalismo, e eu gosto muito do conceito de nacionalismo, principalmente quando a gente pensa que nessa época ainda havia países que pagavam soldados para lutar, e isso nunca deu certo durante toda a história. Mercenários não funcionam, justamente porque o mercenário ele só luta por dinheiro, e se ele tiver que morrer lutando, ele não vai. E se o outro país pagar o dobro, ele vai te trair. E Napoleão ele conseguiu espalhar aquele conceito de vamos lutar pela nossa nação, pelo nosso lar, pela nossa terra. Inclusive, esse é o hino da França, né? Juntem as armas, cidadãos, né? Formem os batalhões, algo que se formou desde a Revolução Francesa, né? E que todo sangue impuro decaia sobre nosso solo. Nós conseguiremos o que nós queremos. Eu gosto muito do trabalho que Napoleão fez, porém, aí que tá. Eu também olhava os britânicos com mau olho, tipo, nossa, os britânicos aquilo e tal, porque realmente quando a gente tem uma visão mais alemã e francesa, a gente tende a odiar os britânicos, isso é natural. É tipo quando tu tem uma visão americana e tu odeia o soviético ou vice-versa. Isso vai acontecer durante a história. Dificilmente tu vai ver um cara que é fã da União Soviética chegar e falar, eu gosto dos americanos. A mesma coisa acontece com a galera que é mais puxada pros franceses. Espanhol. Muitos de nós aqui, principalmente vocês, eu tô ligado, vocês têm mais puxadilho pra Espanha. Principalmente o nacionalismo espanhol, tô ligado de vocês. Então, tipo assim, a Espanha e a Inglaterra sempre se bicaram. É claro que até mesmo sanguineamente falando, vocês vão sentir mais ódio dos britânicos. Isso é um fato, tá ligado? Então, tipo assim, eu compreendo perfeitamente o ódio de vocês pelos britânicos, porém, quando você observa pelo outro lado e vê a influência e os efeitos que eles fizeram no mundo, vocês começam a ver com outros olhos, tá ligado? Tipo eu chegar pra um cara que lutou, um cara que literalmente é soviético, apoiava a União Soviética, aí quando ela caiu, continuou odiando todo o conceito americano, né? Até hoje tem uma galera assim, principalmente a galera que tem agora uns 50 anos na cara. Então, tipo assim,
Essa é a minha opinião sobre todos os fatos que vocês levantaram. E pode falar aí, podem falar. Eu acabei de ler os comentários aqui do Apolo, pode falar. Não. Já acabou meus tópicos aqui. Qual que é o seu próximo tópico, Apolo? Vai, Apolo. Porra, para. Ok, peraí. Cara, assim, desculpa Eu interromper fiquei você. pensando que vou ter que cortar uma parte lá depois. Fala aí, mulher. Tá, obrigado, homem. Desculpa aí interromper, mas, mano, enquanto vocês estavam aí fazendo um discurso, eu e a Paula estavam fazendo uma conversa, um diálogo bem incrível, bem pica, na verdade. Enquanto vocês estavam falando aí, a gente tava falando alguns pontos aqui aleatórios. Tipo, russo. Nem o Mef aguentou a conversa aqui. Exatamente. Porra. Mas deixa pro próximo tópico aqui, que só tá indo tópico meio aleatório, que a gente foi de explicar sobre judaísmo, ódio, antissemitismo e depois pra Império Britânico. Cara, o Britânico, você tem um canal de música militar, de tradução, tipo a SDV. Qual das suas músicas favoritas dela, que você já traduziu ou que você acha assim militar? SDV é muito bom, cara. Qualquer lado político, exatamente. Beleza, muito fácil. Primeiramente, eu gosto. Não, essa aí eu tava até falando com a Brenda. A Brenda pode falar por mim. Eu gosto muito. Vai, Sérvia. Não tem segredo nenhum. Cara, eu tô escrevendo. Assim, lá por volta de 2020, quando eu tava ali. Inclusive, isso aqui eu vou até falar no meu canal. Quando eu tava ali, porque eu já fui do PCO, eu já fui socialista, já apoiava o Estado. Não se preocupe, eu já fui. Quando eu tava saindo ali do PCO. Quando eu saí ali, quando eu saí ali da influência stalinista, que eu comecei a ver o Holodomor, os crimes soviéticos, caramba, foi quando eu comecei a estudar sobre todo o conflito que teve nos Balcãs desde a sua criação. Eu tava até recentemente resumindo isso pra Brenda, que inclusive eu falo muito do que eu estudo pra Brenda, e eu encontrei até um vídeo bem resumido disso, que quando você observa, você vê que a Sérvia começou todas as... Não, a Sérvia é um imã de treta. Inclusive a própria Sérvia começou a Primeira Guerra Mundial. Então, tipo assim... A Sérvia e a Croácia, né? Os caras ficam se espancando o dia inteiro naquela porra. Não, a Sérvia e a Croácia... Não, a Sérvia e a Croácia vivem se espancando. Desde quando os caras se formaram. Isso aí é fato, tá ligado? Então, tipo assim, eu confesso que eu gosto que tipo assim, quando eu saí do PCO. PCC é triste, né? PCC, meu Deus do céu. Quando eu saí do PCO. Vai. Boa, né, pra zoar, né? Vamos lá. Mano, imagina só, cara. Imagina só. Um cara com o uniforme do Império Britânico traficando droga pro PCC. Pronto. Ou se virar stick, eu vou ficar com raiva. Maravilhoso. Não, se Ô, alemão, virar stick, eu vou ficar com pode raiva. sair daqui que essa área é minha, alemão. Ah, não. Bora lá. Bora voltar aqui. Vou te escravizar. Ah, não. Tá, quando eu saí ali da influência socialista e virei, né, de fato, comecei a estudar sobre conceitos monarquistas e tal, eu comecei a estudar muito sobre os Balcãs. Foi daí que eu encontrei aquelas músicas, né? Inclusive eu cheguei até a indicar vocês podem até ver os comentários da Sam lá no canal secundário dela, aquela música lá da Iugoslávia, Ai Carmela versão Iugoslava. Eu dublei aquela música primeiro que ela e eu indiquei, cheguei a falar, mano, posta no teu canal. E tipo assim, eu confesso que aquela música... Não, acho que vocês já viram, Ai Carmela versão croata. Eu gosto muito daquela música, sim. E tipo assim, de início eu fiquei em cima do muro, né? Eu gosto da Croácia, eu gosto da Sérvia. Porém, eu puxei pra Sérvia, por motivos óbvios, né? E principalmente porque nessa época eu tentei ser ortodoxo, né? Eu tentei ali me aproximar ali daquele conceito de, beleza, não vou ser socialista, mas vou tentar virar ortodoxo. Porque eu tava com mais Ortodoxo de Amazonas. Eu tava ali com mais... Mano, qual é o preconceito com o povo amazônico? Voltando. Eu tava ali com mais incoerências com o catolicismo, né? Inclusive, muito católico não concorda com o Papa Francisco. Muito católico discorda de muita coisa feita pela Igreja Católica. E eu sou um desses. Eu sou um grande crítico da Igreja Católica. Porém, eu continuei sendo católico. Como fala aquela definição de católico? Que não segue os papas? Ser devacantista?
Mano, ser debacantista é muito viado, cara. É um viado muito... O Calgos é debacantista, cara. Ô, Gilson. Então eu sou pagão. Gilson não, Britânicos. Ô, Britânicos. Já que você tá me falando, cara, você é monarquista, você gosta da Sérvia e você tentou ser ortodoxo. Se eu te fazer uma pergunta. O que você acha dos Chetniks? Dos Chetniks? Caramba! Nossa, eu nunca... Chetnik, nunca vi ninguém tocando nesse... Cara, que delícia, que nossa, eu sabia que algum dia... Eu sabia que algum dia... A Eustáchia é melhor. Eu não gosto da Eustáchia. Mano, credo, Estado eustachiano. Ia lá, o cara guardar o Eustache. Aqueles bandos de croata se aproximaram Imagina dos gostador de nazistas. Pavelite. Não, eu tô ligado, pô, eu tô te zoando, pô. Eu tô zoando também, tô zoando. Não, mas o que a Croácia fez de querer se aproximar dos nazistas foi uma estupidez, tá ligado? Eles tiveram sorte que o Hitler deixou eles fazerem o paizinho deles. Né? Mano, foi idiotice, tá ligado? Tipo assim, eu não gosto da Eustache, porém eu reconheço que o Tito, que assumiu depois, ele foi, até mesmo, é considerado por muita gente um dos melhores líderes do século passado. Muita gente gosta do Tito, e eu respeito quem gosta dele, porque ele conseguiu unir a Iugoslávia, mas tipo assim, sabia que alguém ia tocar no ponto dos Chetniks também, algum dia na vida. Cara, os Chetniks, eles são algo extremamente complexo e complicado, porque é bem parecido com o caso da ONU, que é a organização nacionalista, porque é o seguinte, os Chetniks, eles entraram ali num modus vivendi. Modus vivendi é aquele conceito de, menor, a gente faz tudo pra sobreviver. E tipo assim, os Chetniks, se vocês forem pesquisar, vocês vê que eles se dividiram em mais de 3 grupos. Eles originalmente, né, comandados por outros líderes, como o próprio Tio Draja, que por sinal eu já tive o prazer de falar com uma croata e na escola deles, eles ensinam que o Tio Draja, né, foi um cara horrível, né? Mas pros sérvios ele é um herói. E tipo assim, vamos lá, sobre os Chetniks. Eles se dividiram em vários grupos, porém a matriz deles era eles serem nacionalistas e monarquistas. Porém, teve alguns grupos que apoiaram diretamente os nazistas. Isso é uma mancha, né, na imagem dos sérvios no geral. Porém, teve aqueles que apoiaram não porque compactuavam com a ideologia, mas sim para sobreviver, tá ligado? Eu tava até vendo uma pesquisadora falando, né, que nessa época aí, como tava, o próprio Draja, se não me engano, ele tinha falado que eles só estavam ajudando os nazistas até os americanos chegarem ali na Grécia, né? Ou seja, é tipo uma questão de sobrevivência. Pô, se a gente não fizer algo, a gente vai morrer. Então, tipo assim, até hoje os Checheniks são alvo de, nossa, pessoas dizendo que eles eram bigodistas, eles não eram. É tipo o caso da ONU, tá ligado? Da Organização Nacionalista Ucraniana. Até hoje vem gente dizendo que eles não são. Tipo, isso não é algo novo, não é algo velho, até hoje é algo que vai ser debatido. E tipo assim. O Stepan Bandeira, velho, ele tentou chamar a atenção do Hitler 2 vezes, o Hitler tá com ele no campo de concentração, cara. Eu sei. O Stepan Bandeira é um idiota, velho. Não, inclusive, falando sobre a ONU, né, saindo do Chetnik indo pra ONU. Eu tava estudando os artigos do. Vou até pegar o nome dele, Oleg Saizev, acho que é assim o nome dele, Oleg, que ele é um historiador ucraniano, especialista no nacionalismo integral. E, tipo assim, é um erro você afirmar que a Organização Nacionalista é só do Stepan Bandeira. Isso é uma mentira pró-russa, uma propaganda pró-russa criada e alimentada. Não, eu sei, eu tô respondendo aqui. Tinha 2 lados, a ONP e a ONM. A ONB e a ONM. Não é nem só 2 lados. Haviam membros da ONU que não estavam lutando por comunismo, Hitler e tal. Não, estavam lutando por, caramba, eu quero a Ucrânia, né? Inclusive a ONU continuou existindo até 1964, quando o Melin morreu, o Andrei Melin morreu. Então, tipo assim, esse negócio de forçar a imagem do Stepan Bandeira como a ONU é por causa do Stepan. Primeiramente, o Stepan é um cara que ele é bem visto por umas pessoas até na Ucrânia. Eu tava até vendo uma pesquisa do Kiev Post que diz que mais de 50% da população considera ele um herói. Porém, aí que tá o problema, aí que tá o erro. Literalmente, ele é um cara que a galera, quando vai citar a organização, só cita o nome dele. Não sei se é porque é mais fácil, ou a galera se esquece do Andrei Melin, ou de outros membros da ONU, e se esquecem até mesmo da própria UPA, por exemplo. A UPA foi aquele conceito de propaganda. É propaganda. Porque Stepan Bandeira é um nome muito mais bonito, cara. Olha, Stepan Bandeira. Aí ninguém vai olhar Menk. O que é Menk, porra?
Stepan Bandeira, olha que nome foda, cara. Isso é um ótimo argumento. O cara parece o crítico, como é que... Voltando. Tipo assim, aquele calvo do Campari lá, o Stepan Bandeira, ele é um cara que, sinceramente, eu não curto muito por motivos óbvios, porque ele é um cara que, como os próprios eu tava falando esses dias com um ucraniano, e ele falou exatamente assim pra mim, se vocês até pegam aqui o áudio, o texto que ele mandou, que é o seguinte: cara, eu não sou muito fã do Stepan Bandeira, porém eu entendo quem gosta. As pessoas costumam admirar ele porque ele queria, né, lutar por um Estado ucraniano, né? Ele não tinha ali pretensões de, nossa, meu Deus, vou implantar um partido bigodista. Não. Ele queria a Ucrânia, assim como muitos ucranianos que entraram na ONU, queriam o quê? Formar um Estado ucraniano. Esse era o principal objetivo. Inclusive, o próprio Oleg Saislev, que é o cara que fez esse artigo falando do nacionalismo integral, ele afirma que a ONU não pode ser considerada uma ideologia fascista. Por um motivo bem simples. O que eles fizeram se assemelha muito aos Tash. Por quê? Eles eram um povo que estavam sofrendo opressão de um outro povo. Eles não estavam querendo aumentar o Estado. Porque, tipo assim, o fascismo, ele tem como objetivo pegar um Estado que já existe e aumentar ele. Exemplo, Itália. Mussolini chegou, pegou a Itália que já existia e quis aumentar ela. E ele quis aumentar muito, fazer o Império Romano 2. Já o Stasi, ela não queria aumentar. Eles queriam separar e derrubar o rei Pavlo, né, rei Paulo, né, a tradução dele, e fazer o próprio Estado deles. Ou seja, o Stasismo. Ou seja, e a mesma coisa acontece com a ONU. Primeiramente que eles eram nacionalistas, é a base disso, eles eram nacionalistas. E segundamente, muito das pessoas que seguiram adeptos e tal, eles fizeram isso com um único objetivo. Nessa época, muitas pessoas tinham medo dos soviéticos. Inclusive, o Holodomor foi uma das causas que fez as pessoas entrarem para a ONU e para a UPA. Inclusive, o Shao Kahn, quando ele fez aquele vídeo dele lá, que ele fez aquele vídeo baseado na Wikipédia, ele até se gabou falando, eu não citei a Rússia, citei só a UPA e a ONU. É um erro. É tipo, por exemplo, eu chegar e falar, João abriu a geladeira. Por que ele abriu a geladeira? Aí, tem que ter um motivo. Aí eu chego e falo, João abriu a geladeira porque ele tava com fome. Aí é a mesma coisa. Por exemplo, a ONU lutou contra a União Soviética. Por quê? Ele não botou o motivo. Aí coloca o motivo. Eles lutaram contra a União Soviética porque o povo ucraniano estava sendo oprimido, perseguido e estava sendo exterminado pelo Stalin e pelos soviéticos. Olha só o motivo. No vídeo dele, ele chegou até mesmo a citar o lance de a UPA e a ONU fizeram massacres e tal. Cara, boa parte dos massacres deles foram gerados por vingança, e não só isso. O outro historiador, que eu vou até citar no vídeo resposta que eu vou fazer ele, que eu não vou lembrar o nome dele de cabeça aqui, um historiador que até mesmo fez parte do comitê da Ucrânia e desbloqueou livros da KGB, ele mesmo chegou a dizer que não existe nenhum grupo armado na Segunda Guerra Mundial que não cometeu massacre, nenhum. Os Chetnik cometeram massacres até contra próprios sérbios e croatas, e até contra próprios alemães e uma escolta grega. Tipo assim, e não só isso, não só isso. Confunde? Sim, não, fala. só um detalhe. Sabe uma coisa que sempre me confunde? Quando eu tô vendo uma lista de batalhas da Segunda Guerra Mundial nos Balcãs, aí tá tipo lá, de um lado, Estados Unidos, Inglaterra, Chetniks. Aí do outro lado, Alemanha, Itália. Beleza, aí eu vou pra outra batalha. Aí tá de um lado, sim, Inglaterra, Estados Unidos, aí do outro lado, Alemanha, Itália e Chetniks. Aí eu fico, porra, os Chetniks lutaram dos dois lados, cacete? Que porra é essa? Sim, exatamente. É isso que eu tava te falando. O Chetnik e a Ustashi e a ONU, né? A ONU e a UPA, né? Eu vou traduzir para país. Ucranianos, sérbios, croatas, toda essa região, eles adotaram modus vivendi. Primeiro, eles não tinham objetivo direto com fascismo ou nazismo, eles estavam um pouco se lixando, eles só queriam formar o país deles, tá ligado? Inclusive, esses historiadores que eu vou até citar no meu vídeo, eles citam esse fator, tá ligado? Isso, inclusive, é hoje um fator que desmistifica e até mesmo anula aquele argumento de que muitas dessas ideologias foram fascistas. Porque, tipo assim,
quando a gente observa, como tu mostrou, eu tô ligado a esse gráfico, se eu não me engano, eu tinha visto pra desmentir o Shao Kahn na Wikipédia, eu sem querer fui ler sobre os Chetniks, e realmente mostra lá, eles ajudaram os alemães e lutaram contra os americanos. Aí logo abaixo diz que eles lutaram contra os americanos e ajudaram os alemães. Tipo, sim, isso aí justamente aconteceu porque eles estavam com o objetivo de sobreviver, tá ligado? Eles queriam o rei, cacete. Eles queriam o rei, só que é uma monarquia. Sim. Então, tipo assim, cara, a Segunda Guerra Mundial, ela vai muito além de Hitler, Stalin e o caramba. E eu até mesmo considero que não existem heróis na Segunda Guerra Mundial. Na minha percepção, baseado em tudo que eu já estudei, pra mim, Hitler foi um demônio, porém, pessoas ruins destruíram ele. Literalmente, pessoas ruins destruíram o demônio. O que eu concordo 100%. 100% absoluta. Porém, isso não muda o fato de que essas pessoas eram ruins também. O próprio Winston Churchill, que eu admiro muito, eu tenho a compreensão, principalmente do que tu falou sobre a Índia lá, que eu falei que eu ia adicionar, eu tenho a compreensão que o Winston Churchill, ele matou muitos indianos de fome. Ele, se eu não me engano, durante a Segunda Guerra Mundial, ele chegou a matar mais de 3 milhões de indianos de fome. E, inclusive, ele fez, né, um relato falando, esses demônios têm mais que morrer, porque eles se reproduzem igual coelho. Ele mesmo disse isso. Tipo assim, eu tenho a compreensão sim, que não existe. Todo mundo da Segunda Guerra Mundial foi tudo um bando de desgraçado. Isso é um fato. Isso aí tu não precisa nem ir longe, tá ligado? Qualquer estudinho que tu faz sem ser no Brasil, quando tu vai além, é tipo, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola. Não existe herói ali. Os republicanos, eles começaram a perseguir. Eita. Os republicanos começaram a perseguir. Franco-based. Os republicanos começaram a perseguir os cristãos. É a mesma coisa com o outro lado começou a perseguir. Ou seja, não existe santo, tá ligado? É muito massa quando você analisa isso, você analisa os dois lados. Mas é aquilo, como eu disse, eu vou deixar claro justamente para ninguém querer tirar de contexto. Hitler ter sido destruído foi literalmente o melhor feito na Segunda Guerra Mundial, né? E fez com que mais tarde, graças a Deus, até mesmo outro demônio caísse, que foi a União Soviética. Hoje, glória a Deus, diversos países europeus têm a oportunidade de se libertar cada dia mais da influência russa. E isso é uma coisa que, sinceramente, todos os países europeus têm que agradecer muito a Deus. O Holodomor existiu, o Holocausto também existiu. E, para mim, essas ideologias socialistas, como o nazismo e o comunismo, são duas ideologias que eu quero que, literalmente, os propagadores dela queimem no inferno, porque são ideologias que causaram massacre e destruição. É isso que eu tenho a dizer justamente para alguém no filme tirar de contexto. Vou dizer o óbvio, pode falar. Mano, mas sabe qual que é a relação que eu sinto quando eu vejo, tipo, fotos dos Chetniks e tudo mais? A sensação que eu tenho é que eles pegaram um monte de mendigo e deram umas armas pra ele e falaram, vai lá. Porque é uns malucos barbudos. A Brenda fala a mesma coisa. Não, a Brenda fala a mesma coisa. Ela fala que os sérvios andavam igual mendigo, pô. Nem ferrando, velho. Tá falando de mim de quê? O lance dos sérvios, mendigo e tal. Lembra daquele filme Sarajevo que a gente assistiu? Gav não, eu sei que não é o Gav, mas aquele Gavrilo. cara que protagonista. Tá, sim. O cara vai de bicicleta de terno. Não, todo sérvio é o pobre mesmo. É sério que todo sérvio tem look de pobre. Não, eu sei que tem sérvios que já foram ricos, assim, sérvios que já marcaram a história. Eu sei que os sérvios também já tiveram épocas de economia boa, mas todo sérvio tem que ser pobre, gente. Todo dia você vai na rua, um sérvio com roupa de mendigo. O sérvio pode ser o mais rico da Sérvia. Tu vê, o look dele é um mendigo. Gente, pelo amor de Deus, me ajuda a Sérvia com o look, porque é tanta mendigagem que eu olho com dó. Mas o importante é que meu pai é um criminoso de guerra, pô. É muito engraçado. Criminoso que eles se vestem como se eles fossem tipo, criminoso pô, uma roupinha. E os eslovenos, eles se vestiam como se eles fossem, tipo, muito, muito chique, tá ligado? Você vê os malucos guerrilheiros anticomunistas da Eslovênia, eram os malucos de terno, de chapéu, muito bonito. Aí você vai ver os caras da Sérvia, parecia o bluesão com umas armas. Menor, o que a Sérvia tinha de look, ela tinha de... Mas cara, tu vê a Sérvia, eu acho que ela é aquele tipo de pessoa, né, no caso os sérvios, né, que pode estar no casamento.
a roupa mais chique dele é uma roupa não suja. Não, olha, esse... Sim. Esse ponto aí que eu adorei, o ponto que o Eduardo Cunha tocou, porque realmente, cara, primeiramente termina, Beto. Terminando. Resumindo, eu acho que todo sérvio é destinado a se vestir igual mendigo. Britânico, qual é a sua opinião sobre seu país favorito sempre usar uma roupa de mendigo, roupa rasgada, roupa que a gente não sabe que é. Sim, primeiramente, a Sérvia não é meu país favorito, mas é um país que eu admiro muito, porque é um país da onde eu me inspirei muito conceito, muita coisa. Eu gosto de vários idealizadores da Sérvia. Inclusive, eu até mesmo estava escrevendo e até mesmo criando uma história baseada no Gravilo Príncipe, que eu carinhosamente chamo de Gav, porque ninguém merece falar o nome dele. Ele é um cara que ele tinha ideais até bem interessantes. Ele é um cara que, possivelmente, se ele tivesse continuado vivo, né, se ele tivesse conseguido sair do cativeiro depois de matar o Francisco Ferdinando, talvez ele teria virado socialista, né, ou um comunista. Isso aí é incerto o destino, porém, ele é um cara que, quando tu vê os estudos dele, o objetivo, tu vê que o objetivo dele era basicamente lutar pelo povo sérvio, e principalmente tirar a influência austro-húngara da região. Tipo, estudar sobre os sérvios, né, foi muito importante para mim, e eu acho que é importante para qualquer pessoa que tá saindo do socialismo. Para mim é muito melhor. Eu recomendo, você aí que tá querendo sair da influência socialista, começa pelos sérvios, porque eles foram um povo que sofreram na mão de muito povo, tem muita influência. Eles literalmente foram um povo que tiveram, a própria Grécia também é outro, tiveram comunista, nazista, pisou até gente de ideologia que nem existe mais, pisou lá. E não só isso, mas eles até mesmo foram um povo que lutaram pela sua terra, né? Eles tinham conceitos até bem parecidos com a Rússia, né? Aquele conceito de mãe Sérvia, né? Que é bem parecido com a mãe Rússia, aquele conceito de grande Sérvia que eles têm até hoje. Como eu disse, é muito bom para quem tá querendo sair ali da esfera socialista, justamente porque o cara vai entender facilmente. Um socialista que manja, né, do socialismo, que é raro, mas então, um cara que tem o socialismo como base, ele vai conseguir ver e vai conseguir entender. É muito bom, principalmente para depois ele querer virar liberal, conservador, porque vai meio que... Pra mim a Sérvia é tipo um coeiro, um coador, né? Ela tira todo aquele mal do socialismo e te coloca na linha de volta, tá ligado? Então, tipo assim, eu até recomendo, como eu disse, quem aí quiser sair da influência do socialismo ou estiver sendo consumido pelo socialismo... Ô, Gilson. Vai. Ô, Gilson, só te fazer uma pergunta aqui. Já que a gente tá falando da Sérvia, o que você acha do Milan Nedic? Você conhece ele? Cara, como todo mundo termina em... Não conhece? Explica. Não, eu acho que eu conheço, mas não por nome. Explica aí. Cara, eu tava te perguntando porque eu queria saber a sua opinião, porque a história dele é meio bosta. Tipo, ele era presidente da Sérvia e ele foi um cara que Hitler colocou no poder da Sérvia porque ele precisava de um estado sérvio um pouco mais forte pra lutar contra os partisans. E é isso, é basicamente só isso. Mas já que eu vi que você não conhecia ele, sim. O que você acha lembrei. Sim. Ah, tá. Cara, sim, eu não lembrava, como eu disse, eu não lembrava por nome. Todo mundo termina em Vit, eu até tava zoando com a break, todo mundo naquela desgraça é Vit, terminado do nome. Tá, eu tô ligado. Cara, esse leque eu tô ligado da história dele por causa do lance dos partisans, né, eu tô ligado. Inclusive, a Sam já fez vídeos sobre os partisans, eu já fiz música, no caso, música, Sam já fez. E tipo assim, é aquilo, tá ligado? Eu não sou muito fã dele porque, tipo assim, eu tô ligado que quando o Hitler dominou a Iugoslávia, ele basicamente fez tipo que os europeus faziam com a África. Aquela estratégia de colocar dois povos pra brigar e o povo que vencer vira o rei de tudo. Basicamente o que Hitler fez na Iugoslávia foi isso. Ele chegou e falou, beleza, menor, vou colocar aqui um líder aqui, outro líder ali, se matem, tá ligado? Foi isso que ele fez. Então, tipo assim, quando você observa isso, né, e principalmente que depois um ficou brigando contra o outro, afinal, como eu falei, os Balcãs, esse povo se come até hoje, velho. Então, tipo assim, como eu tô podendo isso aí, então, tipo assim, quando você analisa por fora, né, eu realmente, como eu disse, da Segunda Guerra Mundial,
principalmente quando se fala da Sérvia, eu não admiro nenhum líder. Até o Draja, que ele é um cara que muita gente admira, e eu até falei bem dele, ele é um cara que eu não admiro, né? Ele e esse outro aí, que eu tô ligado que foi o presidente da Sérvia, são dois caras que eu não admiro. O próprio Tito, que é croata também, um outro cara que eu não admiro. Porém, eu tenho aquele... O Tito, ele foi o único líder socialista que prestou, na minha opinião. Eu sei. Ele e o Ceausescu. Sim. Não, eu sabia que você ia falar isso. O Tito, ele é considerado... Sim, é um socialista. Ele é um socialista nacionalista, né? Inclusive, o enterro dele foi um dos maiores, né, da época. Eu tô ligado disso. Não, o Tito, ele é como eu disse, ele é cultuado por muita gente. Eu tô ligado disso. Eu tô ligado que até hoje tem vários nacionalistas que adoram o Tito. E é como eu disse, tá ligado? Eu não admiro nenhum deles, mas eu reconheço que eles fizeram o melhor que eles podiam na época dele, principalmente no caso do Tito, eu tô ligado. E, tipo assim, o Tito, ele conseguiu fazer com que a própria Iugoslávia ficasse neutra durante a Guerra Fria. E isso foi algo que foi muito estratégico, porque países como a Hungria não conseguiram e acabaram sofrendo debaixo do guarda-chuva de Moscou. Inclusive, a Revolução Húngara, pra mim, foi o pilar que fez eu deixar de ser comunista de vez, tá ligado? O que os próprios soviéticos fizeram na Hungria, pra mim, foi algo grotesco demais. Pra mim, aquilo ali foi... Os caras literalmente só queriam autonomia. E os soviéticos literalmente resolveram calar eles, literalmente mandando um exército, uma guarda pra cima deles. Muitas pessoas morreram, se não me engano, mais de 20 mil pessoas morreram na Revolução Húngara. E pra mim, esse aí foi um ponto que... É um outro ponto também que eu recomendo muito pra quem quiser deixar de ser socialista. Ver a Revolução Húngara, que, na boa, se tu ver a Revolução Húngara e tu continuar sendo socialista, pô, mano, você é um demônio, com todo respeito. Você chora, tipo, cara, né? Você chora. Não, o reino da Hungria era literalmente o momento mais majestoso da história do país. Eu sei. Tanto que eu sei. Tem um vídeo do YouTube, e só uma curiosidade pra galera que tá me escutando, tem um vídeo que ele mostra todas as aberturas de jornais da Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. Aí, tipo, quando a Hungria tava no máximo da extensão territorial dela, que eles tinham anexado um monte de país, aí, tipo, a abertura era, tipo, o mapa da Hungria com um monte de país anexado e tudo mais. Mas aí, quando, no final da guerra, a Hungria foi anexada pela União Soviética e pela Alemanha, aí a abertura do jornal é, tipo, um mapa vazio, sem nada, todo preto. É uma coisa que parece até um pouco o Analog Horror. Não, eu tô ligado nesse ponto. Eu não sabia desse detalhe, mas eu tô ligado nesse conceito, cara. E tipo assim, é muito bom a gente ver isso. É muito bom, eu recomendo. Porque quando você vê o lance da Revolução Húngara, você vê também um outro ponto, que é comunistas, né? Pessoas que dizem lutar pelos trabalhadores e estarem silenciando os trabalhadores, né? É muito hipócrita a gente ver isso. E eu, como eu disse, recomendo muito que você veja o estupro em massa de Berlim, a Revolução Húngara, e que você principalmente, né, estude sobre todas as guerras balcânicas. É muito bom para você tirar a influência socialista do seu corpo. Podemos até mesmo dizer que isso livra a alma, né? E você finalmente vê os dois lados, né? Você vê que tanto o nazista quanto o socialista... Primeiramente, o nazismo ele é uma ideologia socialista. Que o próprio fascismo, por exemplo, se inspirou no marxismo. Ou seja, é tudo a mesma coisa. São duas ideologias sanguinárias que, no fim, as duas caminham para o mesmo eixo. Acabar, primeiro, uma com as outras, e segundo, acabar com o povo do qual elas dizem lutar. Essas ideologias, elas não lutam pelo povo que luta por elas. É literalmente uma ideologia parasita, as duas, tá ligado? Então, tipo assim, recomendo muito esses 3 tópicos que eu citei. São muito bons para você tirar essas influências do seu corpo. Principalmente porque eu tô ligado que o socialismo ele costuma atrair muita galera liberal, principalmente aqui no Brasil tem muito, né, ideologias liberais que pregam o socialismo, né? Seja conservadora e liberal. O próprio PCO ele é como se fosse um socialismo conservador, né? E inclusive eu ainda mantenho um respeito pela galera do PCO, mas é algo à distância, né? Algo tipo, nossa, eu tomaria um chá. Talvez, mas não. É porque, tipo assim, eu sou um cara que eu já converso com pessoas de ideologias diferentes, mas não ao ponto de, nossa, você tem razão. Não tem. Agora, o socialismo, o liberal, nem se fala, que é o socialismo que a gente vê em partidos brasileiros, né? Que é aquele socialismo burguês, né? O socialismo burguês.
né? Que é, eu odeio o capitalismo, mas eu não vivo sem McDonald's, eu tô no meu apartamento. Tipo, esse aí, cara, esse socialismo liberal aí, eu nem perco meu tempo. Eles são tudo menos socialistas. Eles são só uma galerinha rica ali que foi sustentada pelos pais, que pagou a faculdade dele. Pode falar. Na maior parte é só uns malucos que quer dar a bunda. É isso. Não, é isso. Ou seja, pra mim, como eu falei, essas ideologias socialistas, elas funcionam tanto pra conservador quanto pra liberal. E pra mim, elas são ideologias que, na minha opinião, são extremamente horríveis pra sociedade. Né? É muito bom deixar esses dois fatores claros, porque quando a gente abre o baú e fala das duas, fala mal das duas, pode acabar ter gente que interprete que a gente tá falando mal só de uma, ou bem só de uma, né? Não só pode ter gente achando que a gente tá elogiando o bigodismo, como também pode ter gente achando que a gente está elogiando o socialismo. Ó, por exemplo, quando eu cito que eu já fui do PCO, e falo até bem às vezes, tem gente que pode pensar que, você é socialista. Não, eu tô apenas narrando aqui, primeiro, a minha experiência quando eu era membro, e segundo, citando como ele é, os pensamentos que eles têm, porque, e principalmente, o PCO, muita gente não conhece, tá ligado? Não é à toa que o PCO só ganhou muito destaque ultimamente, que ele é meio que escondido, né? Ele não é um partido gigantesco, mas ele só ganhou mais destaque, principalmente no Twitter, quando começou a surgir uma galera aí, como aquela ruiva lá, que eu tô pra fazer vídeo sobre, que ela começou a criticar o socialismo liberal. Aí a esquerda liberal começou a chegar e falar, ela é fascista, Aí ela chegou lá e falou, sou fascista nada, olha aqui, ó, sou do PCO e tá aqui, conceito do socialismo raiz. E é isso mesmo, tá ligado? É algo novo, porque tu até se espanta quando tu vê, porque tu tá acostumado com o socialismo liberal, que é o da esquerda, e tu até se esquece que o socialismo original, soviético, ele era conservadorzíssimo, tá ligado? Inclusive, Stalin dizia que tudo isso que a esquerda liberal prega era um vício burguês, Che Guevara, Fidel Castro, então, tipo assim, o comunismo original era muito conservador. O primeiro país a permitir o aborto foi a União Soviética. Sim, eu tô ligado disso. E não só isso, mas o próprio Lenin, ele era conservadorzíssimo, tanto que ele mesmo, quando chegou ao poder, ele usou uma doutrina que até hoje eu uso. Não uso ela diretamente, mas eu uso o conceito que é a de um passo para trás e dois para frente. E isso é um conceito completamente conservador, tá ligado? O conceito de, beleza, vamos se fechar, vamos investir um pouco no capitalismo e depois a gente socialize os caramba. Isso aí, basicamente, se ele não tivesse feito, possivelmente a União Soviética não teria nem sequer sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Eu mesmo já cheguei a discutir uma vez, falando que o Stalin, né, se ele não tivesse industrializado a União Soviética, os soviéticos teriam perdido. Porque, tipo assim, o maior mito que a galera inventa é de que o que derrotou os alemães foi o inverno. Porque, tipo assim, essa galera parece que acredita no gelo amigo. Não existe gelo amigo. Se morreram 600 mil alemães no frio, 1 milhão de soviéticos morreram também. O que, de fato, fez os soviéticos ganharem foi, primeiro, a quantidade de humanos, né? Basicamente, não parava de vir gente. E não só isso, mas também o fato de que os tanques soviéticos eram muito mais fortes. Tipo, enquanto o alemão pisava na União Soviética com o Panzer III, tava lá um soviético médio com um KV-1 na frente dele. Então, tipo assim, os soviéticos, eles tinham superioridade tanquista e até mesmo em outras áreas. E as próprias armas soviéticas não congelavam no frio. Tipo assim, os soviéticos tiveram muitas vantagens, tá ligado? Vantagens essas que a galera, quando vai romantizar os soviéticos, não citam, tá ligado? Então, tipo assim, eu, por exemplo, compreendo que, por mais que eu odeie muita coisa que o Stalin fez, como os expurgos, o Holodomor, se ele não tivesse industrializado a União Soviética, ou melhor, se o Trotsky tivesse assumido o poder, a União Soviética teria caído. É isso, a União Soviética não teria sobrevivido, cara. Isso aí é um fato histórico, tá ligado? Pode falar. Isso me lembrou a lore do New Order, que conta que, tipo, se a União Soviética não tivesse desenvolvido indústria, a Alemanha ia ganhar, invadir, fazer tudo os caralho. Mas não sei se você sabe.
Ela ia mesmo. A União Soviética era um Ela ia. país fudido que não tinha porra nenhuma. O Império Russo era um país fudido pra caralho que se tivesse mantido assim durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ia anexar fácil aquela bosta. Ô, Britânicos, É. eu ia te perguntar o que que você acha da Guarda Nacional Eslovena, mas eu acho que você não deve ter ouvido falar dela. Ah, tá. A de Kharkov, né? Não é essa. Qual? A SDV fez um vídeo sobre essa guarda. Eu não sei se você viu. Eu Eu vou não te vi, mandar o não. link aqui do. Eu vou te mandar o Ela link fez aqui. hoje? Acho que você já falou no vídeo do Boob, né, cara? Sim, foi essa mesmo. Eu queria conversar um pouco com ela sobre o Britannics, mas eu não sei se ele. Sei lá, se ele já viu ela. Mano, Cara- de um lado. Não. Mano, o Essa Eduardo aqui. Cunha botou. Mano, o Eduardo Cunha mandou imagem daquele cara da Luftwaffe aqui no chat, foi? Não, Porra. não, é o título. Não, o outro ali é o cara da Luftwaffe, É não. o antipavelite, pô. Ah, tá. Ah, Ô, Guarda por sinal- Nacional. Ah, guarda. Esse aí não é da Ucrânia, não, é da Eslovênia, pô. Eu falo Guarda Nacional Eslovena, o cara acha que é da Tu falou Ucrânia. ucraniano. Tu falou ucraniano? Eu ouvi ucraniano. Eu ouvi Não, ele ucraniano. falou Eslovênia, cara. Ah, tá. Foi, então fumei Não, é maconha, capaz de tá eu falar brabo. Guarda Nacional Brasileira e ele entender peruana. Não, mas de boa, eu acho que Mano, vocês vão ver. Cara, Eu ouvi. É por isso que eu soltei um Kharkov, porque eu pensei que era uma guarda nacional que teve lá na. Foi muito importante na guerra da Ucrânia. Eu fiquei, mas não é essa eslovena, né? Cara, você já ouviu falar dela? Cara, eu conheço por nome, né? É tipo a Guarda de Ferro. A Guarda de Ferro é uma que eu tô estudando agora. Principalmente depois do Oleg, os arquivos que eu peguei dele, eu tô estudando sobre a Guarda de Ferro. Mas essa Guarda eslovena aí é uma assim como a Guarda de Ferro, eu só conheço por nome, tá ligado? Então, tipo assim, conheço bem pouco dela. Mas eu tô ligado que é uma guarda nacionalista, é o básico, né? Eu tô ligado. E é só isso que eu sei mesmo da Eslovena, só isso. Se tu A quiser Guarda Nacional explicar. Eslovena era literalmente uma polícia criada pelo Hitler na Eslovênia que tinha como objetivo combater os partisãs. Era literalmente uma polícia anticomunista. E tipo assim, ela só tinha uma tarefa básica, que era combater os partisãs. Era só isso que ele tinha que fazer. Fazer mais nada. Brother, na primeira batalha que eles entraram contra os partisãs, o destacamento esloveno, na hora que os partisãs começaram a abrir fogo, eles começaram a se dissipar. Então começou a correr guarda para todo lado, eles começaram a fugir e simplesmente abandonaram a batalha e os partisãs ganharam. Então assim, Ou é seja, literalmente uma esloveno guarda. É literalmente uma guarda que foi criada que não consegue cumprir com o objetivo que ela foi feita. É só isso. É tipo a Itália. É, tipo Não, isso. foi tipo a Dinamarca. A Dinamarca foi outra também que eu tô ligado que o Hitler teve trabalho, né? A Dinamarca não conseguia cumprir as obrigações, tô ligado isso aí. Beleza. Agora que a gente já terminou de falar aqui sobre Segunda Guerra Mundial, eu quero Não, falar ainda tem sobre uns um tópico tópicos ainda que... antes. Não, Tem não, dois não. tópicos Eu ainda. quero falar sobre um tópico De que eu tô dois muito ansioso exércitos. pra poder falar. Posso falar dos dois exércitos Britânicos. últimos, por favor? Pera aí, Não, fala. deixa eu falar. Tá, Não, fala. não, eu quero a opinião dele sobre dois exércitos, senão eu vou te botar, peraí. Uau. Ô, explica rapidinho, eu só quero Tá saber bom, sobre fala, o fala, exército seu de libertação russa, o que você acha? Depende de qual. Que eu acho que eu sei qual é. É o moderno ou o antigo? É o POA, o POA. Ah, o POA. Sabia que alguém ia me perguntar. O Cara, POA. sim. O POA é complicado, tá ligado? É complicado porque muita galera do POA se juntou ali aos nazistas, então fica muito complicado defender o POA. Porém, eu tô ligado que enquanto uma galera se juntou, teve uma outra galera do POA que queria lutar somente contra o soviético. Se eu não me engano, a galera do POA, boa parte deles foram se eu não me engano, a maioria foram ex-soldados que sobreviveram após o Exército Branco ser derrotado na Rússia, né? Tô certo? Então, tipo assim, o POA, ele é tipo assim, é um exército que vai ter gente que vai dizer que eles são horríveis, vai ter gente que vai defender. Eu, sinceramente, não. Eu inclusive, conheço várias músicas do POA, porém, é um exército que ele foi traído, assim como todo exército que acabou sendo, foi traído pelos bigodistas, né? Os alemães acabaram mandando todo mundo pro campo de concentração. Tem até música da Sam sobre isso aí, deles chamando Stalin e Hitler de anticristo. Eles foram os caras que queriam ali, de fato, acabar com
com a União Soviética e, de certa forma, acabar com o comunismo na União Soviética. Porém, né, eles são complicados. Eu não opino, tá ligado? Da mesma forma como eu não costumo opinar muito sobre os Checheniks, por exemplo. O meu tratamento do POA na verdade é bem diferente, mas é bem próximo isso, a Ustashi, melhor exemplo. A Ustashi, ela, ao mesmo tempo que colaborou com o Hitler, eles lutaram contra. Porém, eu odeio perfeitamente muita coisa que a Ustashi fez. E a POA é a mesma coisa. Eu sou perfeitamente contra muito dos fundamentos e das ações da POA. Então, tipo assim, pode ser que tenha gente que goste deles, pode ser que tenha gente que não goste. Pô, o áudio tá meio ruim, cara. Meu áudio ficou ruim? Peraí, deixa eu sair. Não. Alô, voltei. Ou seja, minha opinião tá bom. É nula. Eu não tenho opinião sobre a POA, mas fala aí, Eduardo Cunha, velho. Pronto, pode falar, cara. Porque o meu É só isso mesmo. O meu tópico, ele é um tópico que ia abrir um monte de possibilidade pra gente falar. Melhor o Apolo falar o último exército dele antes da gente chegar no meu tópico, porque ele é um pouco maior. Cara, o que eu só queria saber da POA, porque eu só ouvi falar, mas um outro, só que não tem nada a ver com a Europa, que era o Azad Hind. Já ouviu falar? Era o quê? O Azad Hind. Acho que era exército também de libertação, só que da Índia. É o Simpai. Não, Eu tô era ligado. um exército de indianos que lutaram pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, pela Alemanha e pelo Japão. Tá. Não, eu só conheço... Peraí, eu só conheço um que foi financiado pelos japoneses, que foi aquele lá que os japoneses financiaram. Eu não conheço da Alemanha, não. Não, eles foram financiados mais pelo Japão, mas estão eles têm roupa, tipo, usaram foto da roupa da Alemanha também. Mas acho que foi financiado pros dois lados pra lutar. Só um detalhe. Só sei que eles estavam no eixo. Importante, o Britânicos. O que você tinha falado sobre o Uroa ter sido traído pela Alemanha, na verdade foram eles que traíram a Alemanha, porque eles ajudaram os tchecos durante a revolta de Praga, durante a ocupação alemã. Então, na verdade, foi o POA que traiu a Alemanha. Sim. Pois é, não, eu tô ligado que houve... Não, você tô ligado. Agora que esse tópico já acabou, vamos falar agora sobre o tópico que eu mais tô ansioso para escutar você falando. Britânicos, o que você acha sobre a tão polêmica Guerra Civil da Iugoslávia? A Guerra da Bósnia. Nossa. Eu tenho a música aqui, se vocês quiserem eu boto aqui, eu tenho a música aqui. Nossa, eu adoro essa música. Não, essa música eu adorei escrever. A gente bota na edição. Cara, uma coisa que eu não tanco é as letras. Se vocês quiserem colocar Jeremia, ela não tem direitos autorais, porque a do Rock Lovitch, não, essa do Corridor, que é a Olha, ela tem direitos autorais. Recomendo usar a Jeremia, que ela não tem. Inclusive a Jeremia é muito boa, eu adorei traduzir essa música, velho. Nossa. Depois, se vocês quiserem perguntar qual foi a música que eu adorei traduzir, eu digo aqui também. Yasanha, Jeremia, cresci, vai ter que eu... E meu pai é um criminoso de guerra. Essa também é muito boa. Essa também é ótima, cara. Deixa eu ver. Tá. A minha opinião sobre a Guerra Civil... uma música, antes de entrar na guerra, eu já vi uma música chamada Mesquitas Vão Voar. Já ouvi falar. Estavam querendo que eu traduzisse, né? Eu tô ligado. É muito legal essa música. Deixa eu falar aqui. Enfim. Cara, eu confesso que eu gosto muito também da música Generale do Rock Volovitch. Inclusive eu gosto muito do Rock Volovitch, mas vamos lá, voltando aqui pra pergunta que vocês fizeram. Qual é minha opinião about Yugoslav War, né? Qual é a minha opinião? Muito simples. Ela é uma guerra, como eu disse, tudo que acontece nos Balcãs é complicado.
Porque uma hora você vê sérvio lutando contra croata, depois é sérvio se juntando aos bósnios para lutar contra os croatas, depois é os bósnios trocando de lado, se juntando com os sérvios, juntando com os croatas, depois os croatas se juntam com os sérvios contra os bósnios. Mano, vocês pegar qualquer guerra que acontece nos Balcãs, sem exceção, vocês vão ver que é uma mistura de um trocando com o outro. É que pelo amor de Deus, não, a minha definição da guerra civil Iugoslávia é... Tá. Sim. Porque, pô, mas eu considero o que os americanos, inclusive eu até falei isso no Space lá no que fez no Twitter, que teve muita gente que falou, o Britannic seria, e principalmente quando eu falei da Ucrânia, ele apoia os Estados Unidos. Mano, eu da mesma forma que eu odiava a União Soviética, eu odeio bastante os Estados Unidos. Muita coisa que os Estados Unidos fazem eu não concordo, muita mesmo, para não se dizer tudo. Inclusive meu celular tá descarregando, mas a gente vai continuar aqui. E não só muita coisa que os Estados Unidos fazem eu não concordo, como eu não concordo com o que eles fizeram ali de bombardear a Sérvia. Aquela ação ali, pra mim, aquilo ali foi quase, podemos até dizer que ilegal. Eles só fizeram aquilo, como a gente sabe, porque a União Soviética estava desmoronando, né? Então eles queriam pagar de nós mandamos no mundo. Porém, pra mim, eu compreendo os sérvios odiarem os americanos por causa daquilo. Eu não concordo com aquele bombardeio que os Estados Unidos /ONU /OTAN fizeram. Pra mim aquilo ali foi mancada demais, tá ligado? Mas é aquilo, tá ligado? Eu torço muito pela Sérvia, principalmente quando se fala do desfecho dessa guerra. Mas eu tenho sempre as minhas controvérsias. Porque, por um lado, os sérvios eles queriam manter a união. Porém, por outro, eles, de certa forma, atacaram outros povos, né? Porém, eu não julgo eles, porque da mesma forma que eles estavam atacando outros povos atacaram eles, tá ligado? Os próprios croatas e bósnios, por exemplo, são povos que ficaram se degladiando ali. Não é à toa que até hoje tem a República da Sérvia, que é um território da Bósnia, que quer, né, tomar independência ou pertencer à Sérvia. Então, tipo assim, é complicado. Não sei se no futuro essa região da Bósnia ela vai acabar sendo, de certa forma, anexada ali pela Sérvia ou virar um país independente. Mas se vocês quiserem saber a minha opinião sobre o Kosovo, pra mim o Kosovo pertence à Sérvia, tá ligado? Essa é a minha opinião sincera, tá ligado? Eu perguntei uma vez qual era a cultura que o Kosovo tinha de uma leca que defendia o Kosovo, e ela me mandou uma fonte da Wikipédia. Então, tipo assim, a minha sincera opinião é que, né, eu defendo muitos fundamentos da Sérvia, e pra mim o Kosovo, ou ele se junta à Albânia, ou ele volta pra Sérvia. Eu realmente não considero a existência do Kosovo, o que já prova que eu não concordo com a OTAN, porque se eu concordasse com a OTAN, eu apoiava o Kosovo, coisa que já derruba por completo o argumento da galera lá, que me chama de ele é baba-ovo dos americanos. Não sou, desse mal não morro. Então, tipo assim, como eu disse, qualquer coisa que acontece nos Balcãs é complicado da gente afirmar, porque sempre tem ali, um fez isso, outro fez aquilo. O próprio presidente, na época da Sérvia, eu não concordo muito com muita coisa que ele fez. Ele cometeu crimes de guerra também, porém, se eu for falar dos crimes de guerra dele, eu vou ter que falar dos crimes de guerra dos americanos também, com bombardeio, vou ter que falar dos crimes de guerra também dos próprios bósnios, croatas. Então, tipo assim, não tem santo nessa guerra, tá ligado? Essa é a minha opinião sobre a guerra civil iugoslava. Pode falar. Não, só tô me perguntando por que o Apollo tá spamando imagem da Sérvia no grupo. É meme, pô. Que engraçado defender a Sérvia. Mano, eu vontade de pegar esses stikers pra usar como a próxima música que eu tô fazendo. Cara, a próxima música que eu tô fazendo, eu acho que eu até mandei pro Apollo, que é aquela lá da coroação do rei Paulo, tá ligado? Sim, eu lembro. Eu tenho a letra dela, inclusive ela é uma música muito boa. E eu tô pensando dela ser a próxima que eu vou traduzir, tá ligado? Cara, eu acho que o país mais de boa durante a guerra civil da Iugoslávia foi a Eslovênia. Tava acontecendo a Eslovênia. E sabe por quê? A Eslovênia só saiu da Iugoslávia e falou, foda-se, não quero me envolver. Pois é. Não, o pior é que a guerra só começou porque a Eslovênia saiu. É isso que eu acho pica. Porque, tipo assim, a Eslovênia saiu, aí quando a Sérvia foi lidar com a Eslovênia, os croatas chegaram e falaram, mas não, vou fazer parte mais não. Aí a Sérvia focou na Croácia, porque é inimigo, né? Aí o palco, ou seja...
Não, só não teve treta na Eslovênia por causa disso, basicamente. Porque. É muito intancável que, literalmente, a guerra só começou a acontecer quando o Tito morreu. Foi só o Tito morreu que a Iugoslávia começou a se dissolver e, puta, rolou toda aquela bosta. É tipo, a gente é unido até a página 2. Não, pra mim o grande problema... É muito intancável a gente ver essas guerras que acontecem nos Balcãs, tipo, Croata contra a Sérvia, porque eles são literalmente a mesma coisa. A única coisa que troca é a religião. É literalmente isso. Não, eu tô ligado. É isso, é por isso que eu até mesmo usou falando que a Iugoslávia é um Brasil 2. Porque tipo assim, a língua croata e a sérvia, o que muda é só o cirílico, né, que o sérvio é em cirílico, o croata é em latim. O bósnio, eu quando tive contato com essa croata, ela chegou a me dizer que a diferença do bósnio pro croata é como se fosse o inglês pro inglês britânico. Ela chegou a me relatar também que tem um sotaque diferente da galera que mora no Porto, que é mais puxado pro italiano. Então, tipo assim, é só sotaque. O esloveno também, se não me engano... Não, o esloveno ele é mais puxado pro húngaro, parece. Mano, eu tô ligado. Se não me engano, até a galera da Macedônia do Norte, que também fez parte da Iugoslávia, né? Quem quiser me corrigir, pode corrigir. A Macedônia também tem um dialeto muito forte ali da língua balca tradicional. O sérvio... A Albânia, eu não me recordo se a Albânia... Não, se não me engano, é uma língua própria, se não me engano, a Albânia, ela não é parecida com os Balcãs, não. Mas, tipo assim, eu tô ligado que é basicamente a mesma língua o resto. Então, tipo assim, o que muda é religião, o motivo disso é, como a gente sabe, a Sérvia fez parte ali do Império Bizantino, enquanto os croatas eles tiveram ali influência da Itália e de outros povos. Sérvia, Império Bizantino, Croácia, os cristãos ali, e a Albânia teve a influência dos turcos, né, os turcos otomanos, então, e a Macedônia já é dos gregos. Então, tipo assim, quando você para pra pensar, você vê que é como se os Balcãs ali, é como se eles fossem, tipo assim, uma região que é o resquício das outras regiões. Porque um tem um pouco do outro. Né? É a rapa de todas as outras regiões. E, cara, sabe uma coisa muito interessante que eu percebi? Enquanto a gente estava gravando esse podcast, a gente estava falando muito sobre os Balcãs, com foco nos Balcãs, ninguém falou de Montenegro. Montenegro é literalmente o país mais bosta de toda eu tô ligado. Os Balcãs. Cara, real, Montenegro. Já começa errado que o nome é Montenegro, né? Já começa bem. Não, o grande problema do Montenegro, cara... Nigger Mountain. Hã? Nigger Mountain. Não, velho. Porra, que... Pô, velho. Tá. O grande problema da Montanha Branca é o seguinte. Além dele ser um país que literalmente tem acesso ao mar e não se desenvolveu direito, o Montenegro ele é um país que até hoje eu não entendo porque ele se separou da Sérvia ali quando acabou Mano, os caras foram os últimos que permaneceram da Iugoslávia, tá ligado? Tipo, a separação da Sérvia com o Montenegro pra mim é uma das coisas mais inacreditáveis até hoje, tá ligado? Até o idioma, cara. Até o idioma sérvio e montenegro é muito parecido. Eu sei. Mano, o idioma sérvio e montenegro... Não, o croata até se diferencia. Eu já tive experiência, eu tô ligado. O croata e o sérvio se diferenciam muito. Principalmente na pronúncia. Que os croatas costumam terminar mais em ti, né? Em ti. Enquanto os sérvios costumam nhe, né? Nhe. Então, só isso que muda, basicamente. Agora, o montenegrino... Mano, era pra ser Sérvia 2. Literalmente, quando eu vejo o idioma montenegrino, eu falo... Ah, tá, é o segundo idioma da Sérvia. Que é basicamente o mesmo idioma, tô ligado essa parte aí, cara. Cara, você consegue ver até mesmo... Cara, você consegue fazer essa diferenciação até mesmo pelas músicas. Por exemplo, eu sei. Eu vou dar só alguns exemplos para vocês. As músicas da Guarda Nacional da Eslovênia, elas eram músicas que usavam muito piano, que eram coisas que os outros países dos Balcãs não usavam. Eles tinham muitas composições que dependiam de piano. Enquanto a Croácia, eles usavam aquele violão meio bizarro lá, aquele violão meio redondo, que fazia tipo isso. Na Sérvia, eles usavam mais acordeão. Montenegro, eles usam tudo.
eles usam tudo em Montenegro. Então eles usam violão, eles usam acordeão ao mesmo tempo, cara. Eu acho isso muito bizarro. Montenegro é tipo uma fusão entre a Sérvia e um pedacinho ali da Croácia, bem pequenininho. Eu tô ligado. Não, eu gosto muito também de comparar música de guerra, porque tu consegue comparar até isso, tá ligado? A cultura. Eu recomendo muito aquela música Krece Celadia Francuska que eu postei no Lima, porque naquela música você consegue ver alguns dialetos que não usa mais na Sérvia, por exemplo. Muito dialeto que é dito naquela música. Foi até difícil traduzir, quem quiser saber aquela música foi difícil traduzir, porque muita coisa que é falada ali não é mais usada pelo sérvio. Ou se foram, teve ali influência de Montenegro ou da Macedônia do Norte. Mano, pense numa música que foi difícil achar a letra. Porque eu inclusive, até postar na minha aba, eu achei a letra, mas quando eu fui repassar por... Mano, presta, quem quiser... Não, eu vou explicar aqui, foi o seguinte. Eu primeiro ouvi a música, eu tenho conhecimento do cirílico, né, do idioma croata, então eu ouvi a música de ouvido, aí eu ouvi, tá, eu sei como é, beleza, tá. Aí eu fui tentar escrever o que eu tava ouvindo no Google Tradutor e usando meu negócio que eu uso pra decifrar música. Quando eu fui olhar, cara, o que tá escrito? Eu não tô entendendo. Aí eu fui atrás de site, fui ver fórum, fui catar livro. Aí eu tive que pegar idiomas mais antigos da Croácia, de fazer isso, ajustar. Aí eu consegui chegar perto da letra. Mano, tinha uma tradução que não tava encontrando, que era ali no meio. Eu não tava encontrando a tradução, que era a respeito de submarino, né? Que tipo, toda vez que eu fazia tradução ou ia ver em algum canto, eu não tava conseguindo entender. Daí, quando eu tava quase desistindo, eu fui ouvir a música, aí eu bem, deixei ela em velocidade 2.5. Aí eu ouvi benzinho um cara falando submarino, aí alemão, né? A pronúncia alemã. Aí eu. Aí foi aí que. Mano, essa é uma música que realmente tu vê um choque cultural nela, tá ligado? O cara que tá cantando, ele tem muito dialeto diferente do sérvio padrão. Isso é tu comparar com as músicas mais recentes do próprio Rock Volovic, que tu vê que tem muita diferença. Então, tipo assim, ela é uma música que eu recomendo muito vocês verem e até verem a letra. E se vocês pegarem aquela letra que eu botei na descrição e forem destrinchar ela, mano, é tipo criptografia. Vocês vão tirar a própria conclusão de vocês, tá ligado? Cara, Ou seja, você nunca tentou interpretar hebraico. Puta hebraico é pica. Que bagulho. Hebraico é... Eu desisti na primeira vez que eu tentei, cara. O hebraico não tem como não. O hebraico aí eu concordo. Inclusive o hebraico atual... Próximo tópico aí, Apolo. Quer falar sobre hebraico aí, porque tradução aí, que é interessante também falar sobre, que é relacionado ao canal do Lima. Vocês gostam muito do Lima, hebraico, né? O foda do hebraico é que ele é lido de trás pra frente e fica muito difícil pra você entender. Eu tô ligado. Tipo árabe. E você também, o foda é que o hebraico, ele literalmente, ele não tem, como é que fala? Ele não tem vogais. Então todas as palavras, isso que eu ia falar. Sim. Não tem vogal. Mano, o hebraico tu se quebra muito por causa disso. Até hoje tem gente que diz que algumas coisas da Bíblia não foi traduzido direito por causa disso. Bren? Oi. O que foi que eu... Nada. Tá. Cara, Meu Deus. eu fiquei preocupado. Voltando. Tá. Oh, Tá. Cara, na boa, se vocês quiserem aí, já que a gente basicamente falou mais do Lima aqui do que do Britannics, marca o próximo podcast aí, que eu venho só como o Lima aqui. Aí eu venho representando o Lima, tá ligado? Porque basicamente vocês quiseram mais ouvir sobre o Lima do que sobre o Britannics, né? Porque a gente nem falou das tretas, dos conflitos. A gente falou basicamente só disso. A gente basicamente tomou aqui uma vodka sérvia caseira, feita em Kutia, que Kutia é uma cidade sérvia lá aqui. E ficou aqui falando e fumando enquanto... É isso, basicamente. Não, eu tava esperando que ia ser um episódio sobre história e coisa assim. Então eu acho que nem vai pra esquizofrenia, vai pelo soberania isso aqui. Que é uma coisa mais voltada a conteúdo de geopolítica e história. Mas enfim. Mas também a gente já comentou muito lá com o FJ lá, o cara lá com os nomes estranhos, sobre as tretas do Gabs, essas coisas assim envolvendo a internet. Sim.
Ou seja, ele destrinchou mais nesse fato. Mas, voltando a um tema interessante, é que eu tenho muito tema aqui que seria interessante, mas não sei se tu vai ainda. Você falou que tá com o celular descarregado. Ainda dá de aguentar um tempinho aí? Um tempão, na verdade? Cara, se der pra aguentar, se der 10 minutos, eu garanto aqui. Tá. Mano, você quer comentar um pouco sobre. Um pouco da guerra da Ucrânia e também os bagulho do Euromaidan de 2013, essas coisas assim da Ucrânia? Cara, política, mano. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de canal de opinião. Cara, realmente, se vocês quiserem, vocês marcam outro podcast que é com um canal Lima. Aí vocês colocam lá a capa, o passaporte, que aí eu já entro de cabeça no Euromaidan, até explico melhor sobre a Guarda de Ferro, mesmo conhecendo pouco, como eu relatei, eu posso até ali destrinchar e dar uma estudada. Eu tenho um artigo que fala sobre a Guarda de Ferro, mas eu nunca li. Não, se vocês quiserem aí, cara, a gente junta aí. Eu até chamo o meu time de geopolítica aqui. Inclusive, quem quiser aí, eu tenho 2 canais no Telegram de geopolítica. Um que tá completando 5.000 inscritos agora e o outro de 1.500. E eu tenho um time completo. Quem quiser, eu até chamo eles, que aí vai ser um debate até mais justo, porque aí ao invés de ficar 2 contra 2, eu fico com um exército maior aqui pra debater. Aí vai ficar até mais divertido. Inclusive, recomendo não só vocês dois, mas quem aí estiver vendo esse podcast, a entrar, né, no meu canal do Telegram e conferir as notícias que a gente publica lá, né, vender meu peixe aqui, fazer a divulgação gratuita. De resumo, né, vamos finalizar a live aqui, vou falar os pontos finais, então, né, que acho justo, né, gente? Tá. Os pontos finais: nazismo e comunismo são 2 ideologias erradas, não sigam essas ideologias, não comam doces, né, se alimentem, comam verduras, comam carne também. Não venham com papo de que o agronegócio é ruim. Comam carne, por favor, tá ligado? Peguem sol. Bebe água. Não sejam machistas, não sejam feministas, não sejam veganos. Principalmente. Nossa, Nito. E ateus. Tragam um Oscar pra isso. Sim. Mas perfeito. Ou seja, e principalmente. Qual é o principal? Sejam nacionalistas, tá ligado? Honrem a sua nação e principalmente estudem, leiam livros. Não usem a Wikipédia pra fechar. Pronto, acabei. Vai. Lutem por aquilo que vocês precisam fazer. Tá vendo? Viva o nacionalismo e a soberania. Acho que tá bom. Muito obrigado por ter escutado, ouvinte. Até lá e tchau. Falou aí.